Olá! Inicia agora o Project Quest. Nesse programa, você vai conhecer um pouco sobre a etapa final do curso de Jogos Digitais da Universidade Fevale, o Projeto 7. Quando o aluno chega ao final do curso, ele deve apresentar o projeto final, também conhecido como Projeto 7. A banca de projeto é um momento aberto ao público, onde os alunos apresentam no auditório a produção desenvolvida durante o último ano do curso. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Schmitz, Fabi, seu Alan. Nós vamos apresentar agora o jogo Bolivianos. Um dos objetivos do jogo foram desenvolver um jogo com uma estética medieval, com um visual poligonal, ou seja, com os bem, digamos assim, quadradão, mostrando os vários polígonos do jogo, os personagens, tanto no terreno quanto em todos os objetos do cenário. Criar um jogo com mais do que uma mecânica de jogo em si. Nós desenvolvemos um jogo um jogo hack and slash, onde tu tem que matar os teus inimigos, evoluir a tua cidade, e aí entra a segunda parte, que é a questão de compras e manutenção da tua cidade. Tu tem teus recursos e tu tem que restaurar a tua cidade que foi destruída. Outra das mecânicas de jogo é a exploração do terreno de todo o jogo, onde tu vai encontrar diversos inimigos, tem que enfrentar todos eles, adquirir mais recursos para poder reconstruir a tua vila e evoluir o teu personagem. Algumas das referências, Happy Wars, com questão da estética poligonal e da estética do personagem também. O Mini Ninjas. Bom, um pouco da história do jogo. Teu personagem se chama Gladys. Ele é um guerreiro que recebeu de uma ovelha mística a notícia de que a vila dele seria destruída e atacada e destruída. E ele, ao tentar falar para a vila onde ele morava sobre isso, ele foi ignorado e ridicularizado. Aí, ao sair da vila, a vila foi atacada e completamente destruída. Então, ele toma para si a responsabilidade de vingar a vila e reconstruir ela inteira. Bom, a questão do sistema de combate, como eu falei antes, é um jogo de hack and slash. Tu tem várias armas com forças diferentes e nós implementamos um sistema de combo no jogo, tanto quanto básico, mas foi desenvolvido com animações foram capturadas com motion capture. Vou falar um pouquinho mais disso depois. O sistema de compras de itens, como eu falei antes, do desenvolvimento da cidade, do teu personagem, tu tem que administrar os teus recursos para poder comprar todos os itens. A compra de itens é uma grande parte do jogo, porque sem a compra de itens tu não chega até o fim, tu não consegue chegar até o chefão final. Aqui temos alguns dos personagens, né? Esse é o Gladys, e esta é a ovelha Cynthia, a ovelha mística. Os inimigos, temos o arqueiro, o espadachim e o bandido. E algumas das construções da vila. Esta aqui seria a casa do personagem. Ela está numa cor bem diferente para destacar, que seria a casa do personagem em si. Temos o ferreiro, seus dois níveis, e o mercadinho. Como eu falei antes, a Fevale disponibiliza para todos os do curso de jogos a sala de captura de animações em motion capture, aqui embaixo no prédio azul. Eu e o Alan tivemos a oportunidade de ser o primeiro grupo do TCC a fazer o trabalho ali. A captura de movimentos, ela disponibilizou para nós uma facilidade e, em certos pontos, uma certa dificuldade, em questão mais do estilo do nosso personagem comparado com a captura de movimentos. Na captura de movimentos, uma pessoa fica perante dois Kinects para fazer o reconhecimento dos movimentos e depois isso é transformado numa animação que pode ser implementada dentro do jogo. Porém, como nossos personagens tinham uma proporção um pouquinho menor, questão de pernas, algumas animações tiveram que ser ajustadas na mão,
Por exemplo, o ataque do arqueiro, que teve que ser refeito pela FAB, porque a movimentação do corpo estava meio estranha, questões de caminhada, algumas questões tiveram que ser ajustadas ali. Aqui nós temos o Alan, que está calibrando aqui, nas duas primeiras fotos, ele está calibrando os mecanismos para poder capturar. Esse aqui é o mapa do nosso jogo. Basicamente, tu começa lá no 1, onde seria a vila. Inicialmente ela está completamente destruída, tu tem que reconstruir toda ela. Ao reconstruir o nível básico da vila, ou seja, tu tem o mercado, tu tem o ferreiro, tu tem a tua casa. Tu ganha acesso à parte que seria a parte 2 ali, onde tu tem os acampamentos dos inimigos, dos bandidos, e o acesso à frente do forte. Tu consegue chegar até lá e ver. Mas só ao adquirir toda a melhoria da tua cidade que tu ganha recursos suficientes para poder adentrar o forte e enfrentar o verdadeiro vilão, que é o final. Aqui temos algumas cenas do cenário. Esse aqui seria o acampamento dos bandidos, também todo com a estética bem poligonal. Olá, boa noite a todos. Nós somos o grupo de projetos estéticos que está desenvolvendo o jogo Shadow of Gulstan. E nós iremos apresentar o que nós estivemos desenvolvendo nesse período de um ano. Meu nome é Jonatas, esse aqui é o Leandro, Guilherme e sentado ali é o Henrique. Bem, o nosso grupo se dividiu em basicamente 3 artistas e um programador. Basicamente, eu desenvolvendo a parte de concept art junto com o Jonathan e o Leandro, com a parte de modelagem, de assets e texturas. Eu tive parte também na parte de produção de animações, ajudando o Henrique também, que era outro animador do grupo, e ele é o nosso programador de todo o projeto. E também a blocagem de todos esses elementos foi feita pelo Leandro Michel e coordenado pelos professores de projetos 6 e 7, Alessandro, João Batista e o Thiago Mendes. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito inicial, para introduzir o projeto. A gente começou com uma ideia a partir do High Concept, em que o jogo se trataria de um jogo de ação e stealth em terceira pessoa, onde tu deveria matar uma besta, e para isso tu não conseguiria alcançar esse objetivo através de combate direto, né? Aí a inspiração veio na época de um próprio documentário que eu tinha assistido sobre animais, num lugar chamado Yellowstone, onde tinha uma cadeia alimentar bem complexa, baseada em próprios lobos e tal. E a gente resolveu usar essa filosofia dos animais e como eles sobreviviam e aplicar isso no jogo. Daí a gente já começou um processo de pesquisa desde aí. E daí, nesse processo de pesquisa, envolvia-se o urso grizzly, que seria a própria besta, de maneira que ele não pode ser combatido diretamente, apenas um grande número de animais conseguem lidar com ele, no caso, o malcaté de lobos consegue enfrentar ele às vezes, e um grande grupo de bisões consegue se defender dele também, e cervos conseguem fugir dele, e era isso que mostrava no documentário. Daí, a partir dessa premissa, a gente usou referências como Borderlands, Monster Hunter 3, que é conhecido por usar bestas e dragões em geral, Evolve, aspectos stealth que a gente pegou de Metal Gear Solid e estética de Legend of Zelda, Skyward Sword, o último, que tem alguns aspectos artísticos no jogo e a gente resolveu adotar coisas semelhantes. A gente pode começar. Explicando um pouco do plano de fundo assim, da nossa história, quando a gente estava surgindo com a ideia, com essa criação no ambiente selvagem, a gente resolveu criar uma história para conceituar o nosso jogo, em que, com algumas referências, a gente criou uma empresa chamada Dala, que ela descobriu um planeta, esse planeta chamado Gulstan, que basicamente tinha certos recursos, como minerais, e a empresa resolve investir em explorações para a extração de minérios para poder lucrar mais em questão de vender e produção de matéria-prima. Conforme a expedição dessa empresa nessa região, eles acabaram enfrentando certas dificuldades, em que uma delas foi a ameaça de uma grande criatura que acabava comprometendo todas as suas missões, matando os funcionários da empresa que estavam no planeta, comprometendo material. Eles tentaram revidar com armas de fogo, com equipes especializadas, mas nunca conseguiam porque a besta se assustava com certos tipos de barulho.
Então, numa ideia, eles resolveram contratar um caçador, poderia dizer, um mercenário, especializado em armas brancas, que seria, no caso, o jogador. Ele controlaria esse mercenário e ele teria que explorar e derrotar essa grande ameaça para a empresa, para poder receber o seu pagamento em si. Durante o jogo, ele é auxiliado por uma representante da empresa, chamada Dalila, em que os dois trocam diálogos assim durante o jogo, o caminho do jogo, assim, para o jogador poder avançar e enfrentar a ameaça. Em questão de gameplay, quando a gente estava desenvolvendo o projeto, como a gente tinha falado antes, o jogo consiste em ação e stealth. O jogador ele tem que ser furtivo, ele não pode ser detectado por outros inimigos, nem pela grande ameaça que existe na região. Ele também possui certas mecânicas de sobrevivência. O jogador precisa se alimentar para poder ter energia, para poder correr, lutar e etc. Basicamente, como a gente tinha falado, o jogador não pode matar a besta de frente, não pode ter um confronto corpo a corpo direto, então ele tem que seguir ela, ver a rotina dela, quais são os seus hábitos, ver onde ela se alimenta, onde ela bebe água, enfim. Ele deve frustrar o máximo possível essa besta e cansá-la para poder ter uma chance de um confronto direto no final. E basicamente o que o player precisa fazer para cansar a besta? Ele precisa bloquear o caminho dela para fazer ela contornar outros caminhos, cansar mais rápido no seu percurso. Destruir as suas fontes de alimento, como frutas que vêm de árvores, etc. E impedir que ela beba água, digamos assim, bloqueando o caminho que existe numa lagoa, etc., que secaria ela. O ambiente do nosso jogo acontece só em um único cenário, não existe outras fases, assim, outras etapas, ele acontece num único ambiente, que seria essa grande floresta que é dividida em áreas, que seria a caverna, onde é o ponto inicial do jogo, a floresta, onde existiria essa árvore onde a besta come as frutas, e o pântano, onde existiria uma lagoa, uma cachoeira onde a besta toma uma água. Nesse ambiente todo vão ter vários inimigos, várias adversidades assim, que o jogador vai ter que superar para poder avançar no jogo e sobreviver. No Projeto 6 a gente fez toda essa parte de elaboração da história, do gameplay, e quando a gente começou a procurar os lados estéticos e visuais, então a gente fez toda uma parte de pesquisa com moodboards, através de imagens. Em questão de ambientes, a gente procurou sempre manter regiões como pântanos, florestas fechadas, enfim. Em questão de inimigos, a gente selecionou animais, eles seriam basicamente uma mistura de várias outras espécies de animais, que formariam um novo indivíduo. E também o player não seria uma pessoa com uma armadura, seria alguém mais agilidoso, como se fosse uma roupa de um ladrão, etc. Já na parte do Projeto 6 a gente desenvolveu um concept, que é a imagem à esquerda, que é o protagonista do jogo, que o nome dele é Seiko. E à direita, no Projeto 7, foi o asset 3D desenvolvido pela gente. Essa aqui seria o grande inimigo do jogo, a grande besta da região. Como eu falei antes, foi produzido no Projeto 6 o concept e depois o asset 3D no Projeto 7. O concept no Projeto 6 e o asset no Projeto 7. Esse aqui seria um dos inimigos que teria do jogo, que é um pássaro sentinela, que ele é um pássaro bípede, como se fosse um avestruz, uma galinha, que ele andaria pelo cenário. E ele atacaria o player se ele visse ele. Ele teria uma referência direta ao lobo, como a gente citou antes, e o boss do jogo, a besta, seria uma referência ao urso. E esse quarto personagem seria o pássaro comum, que ele seria uma outra espécie de pássaro que se ele avistasse o jogador, ele começaria a fazer um grande barulho, começaria a gritar e avisar o boss e os inimigos da localização do player. Ele teria que se livrar desses pássaros para poder avançar sem ser percebido. Bom, quanto ao cenário, inicialmente nós tínhamos montado ele como criado a ideia de um pântano, de forma geral. Porém, depois, para facilitar a localização, a gente decidiu que seria interessante dividir ele em áreas. Aqui seria uma das primeiras áreas, que é a caverna, né? Lá em cima pode-se ver o concept que fizemos no Projeto 6, e aqui já a versão final, né? Finalizada dele. Esse aqui seria basicamente um corredor que daria acesso depois no caso, à batalha final. Pode pôr.
Aqui seria, então, uma das partes, a primeira parte do cenário, que seria a parte da floresta, então. A gente diferenciou um pouco também na questão do visual dele. E seria, digamos que a área principal depois do pântano. Lá em cima, então, o concept também. E a versão já finalizada com a árvore, que é o ponto principal. E esse, então, é o segundo ponto, que é o pântano mesmo, onde é que se encontra daí o lago. Bom, na parte dos áudios, então, nós utilizamos uma técnica chamada técnica de Foley, na qual nós gravamos áudios aqui na rádio da Fevale, e daí mixamos e editamos para que chegasse perto do resultado que a gente queria para todos os efeitos, seja de caminhada, som de pedras, troncos, ataque, etc. Além desses áudios, também foi feito uma dublagem, principalmente que foi utilizada na cutscene, onde é que chamamos 2 alunos do curso mesmo, o Gabriel e a Nandiara, para fazer a dublagem dos 2 personagens principais, o Seiko e a Dalila. Todos os áudios, então, foram editados e mixados direto no Premiere, fazendo tudo que a gente precisava para finalizar. Em questão de música, de fundo, a gente queria adquirir um tom próprio para o jogo, não só botar uma música de orquestra ou outro que costuma ser usado em jogos AAA. Então a gente pegou como exemplo a música do Breaking Bad, que foi composta por Dave Porter e Thomas Gullibic, que basicamente é a trilha musical composta por eletrônico com uma mistura de percussão assim. Esse percussão seria uma referência justamente a alguma coisa tribal, do tipo, e esse eletrônico daria um tom de sci-fi assim na história. O jogo final é produzido em 2 disciplinas, Projeto 6 e Projeto 7. No Projeto 6, ocorre a prototipação de arte e de programação do jogo. Já no Projeto 7, ocorre o desenvolvimento em si de tudo que foi planejado. No primeiro semestre de 2015, 2 grupos apresentaram os resultados de seus trabalhos. Os jogos Shadow of Gulstan e Poly Village. Fique agora com os trailers dos jogos e imagens de gameplay. Cuidado, este é um sentinela. Existem vários nesta região.
Ugh.